Então, muito bom dia, pessoal. Agradeço a presença. Vou dar início aqui à nossa atividade, vou me apresentar. Sou Luana Vilutes, sou uma das coordenadoras do Consórcio Universitário Cultura Viva pela Universidade Federal da Bahia. Sou uma mulher de 47 anos, pele branca, olhos claros, azuis, uso um óculos de aro dourado e tenho cabelos castanhos na altura do ombros, e estou usando uma camiseta branca e no fundo tem uma estante de livros com uma parede verde ao fundo. Então quero agradecer a presença, dar as boas-vindas e dizer então que a gente está fazendo essa série de encontros com os pontões de cultura para tratar do diagnóstico econômico da cultura viva, né? E o dia de hoje a gente vai trazer alguns informes e algumas atualizações sobre o processo do diagnóstico. Então agradeço a presença também de Alice Nix, do consórcio da equipe da UFBA, que estão aqui, e também de Meire, né, do Rio de Janeiro. Muito bom tê-la de volta aqui com a gente, Meire. Então vamos lá, a gente vai passar um pouco a apresentação e abrir para dúvidas, questões, propostas, dúvidas, tá bem? Então a gente inicia hoje nesse encontro 16 de junho com esse foco de informes e atualizações do diagnóstico econômico da cultura viva. Vou pedir então para passar para o próximo, por gentileza, Alice. E aí o que a gente propõe hoje, né? A gente propõe trazer uma devolutiva das contribuições dos pontões ao formulário que foram feitas na última reunião, um informe do lançamento do diagnóstico econômico da cultura viva, também apresentar um status do preenchimento e de acesso ao painel de dados, esclarecer algumas dúvidas sobre o formulário, que eventualmente possam existir, falar um pouco da campanha Meu Ponto Movimenta e ver como é que a gente pode contar com a participação dos pontões, se houver interesse e disponibilidade, e fazer uma avaliação coletiva da estratégia de mobilização para o preenchimento do formulário, né? Então, é um pouco o que a gente se propõe a trabalhar hoje, e aí na próxima lâmina a gente já tem aqui a imagem de uma das questões que foi discutida bastante na última reunião aqui com os pontões, que é a questão relativa às atividades que os pontos e pontões de cultura realizam junto à comunidade, né? Foi trazida aqui, a partir da revisão que os pontões fizeram do formulário, uma série de propostas, né? Todas foram praticamente acatadas, e aí a última que apareceu na última reunião, já na véspera assim da gente lançar o formulário, era se a gente podia ter poder quantificar e detalhar um pouco mais as atividades que os pontos oferecem para a comunidade, um pouco reforçando o que já vinha sendo dito, de que muitos pontos de cultura oferecem uma série de atividades para a comunidade, como oficinas nas escolas, atividades até realizadas às vezes até no âmbito da saúde, por exemplo, de outras áreas, e que não são contabilizadas, né, que não entram assim em termos de uma perspectiva econômica, mas que na verdade a gente está, junto à Rede Cultura Viva, está ampliando, né, não só a infraestrutura da comunidade, como também de serviços, né, oferecendo uma série de atividades e serviços que custariam, por exemplo, poderiam custar ou para o Estado, no caso de escolas públicas, ou para a própria comunidade, né? Então, poder dimensionar essas atividades seria importante. E na pergunta que a gente fazia, como era de múltipla escolha, não tinha muito essa possibilidade de dimensionar, de levantar quantidades, de levantar carga horária, para a gente poder, né, especificar esse tipo de atividades. Então, a gente criou essa pergunta, né? Se presta serviços gratuitos à comunidade, indique a quantidade total de atividades oferecidas em 2024 e liste as ações realizadas. E aí tem esse campo de aberto para que os pontos respondam essas perguntas, colocando as atividades que realizam, né? Então a gente espera que com isso tenha atendido aí a demanda
e a expectativa dos pontões, né, a partir da última reunião, que foi feita no final de, foi 30 de junho, né, a última reunião, foi uma segunda-feira, faz 15 dias. E aí, então, na próxima lâmina, por favor, a gente tem aqui algumas imagens do lançamento, né? Depois daquela reunião do 30 de junho, a gente fez no 2 de julho o lançamento do diagnóstico econômico da cultura viva no seminário de políticas culturais da Fundação Casa Rui Barbosa. E aí tem algumas imagens, né? Tô eu, tô o professor Guilherme, também a gente tinha Mãe Carmen, João Pontes, Márcia Hollenberg na mesa, o Diego também do Ibercultura. Então a gente teve aqui algumas experiências também, né? De Ponto de Cultura, estava também o pessoal de Ponto de Cultura apresentando. Enfim, a gente teve aqui a oportunidade de trazer um pouco a proposta do diagnóstico, apresentá-la, né, na sua extensão, apresentar os indicadores que vão ser alcançados com essa pesquisa e um pouco a própria campanha. Então a gente teve esse momento que foi muito bom. E aí, então, o lançamento contou com a abertura do formulário para preenchimento, né, aberto aí de todos os pontos que tiverem interesse, né. E aí a gente, então, pode avançar já até para ter alguns dados já do preenchimento, né. A gente tem aqui como status do preenchimento, não sei se Nix quer trazer esse panorama. Quer, Nix? Tá por aí? Então, enquanto o Nix não chega, eu vou falando. Então, a gente teve quase 500 visualizações do formulário, são 497 pessoas que viram o formulário. 185 pessoas começaram a responder. A gente tem 56 respostas, né? E o pessoal leva um tempo de mais ou menos meia hora para responder o formulário, né? Então a gente já tem um pouco esse panorama aí do dia 2 de julho ao dia 16 de julho, né? E aí em seguida a gente pode ver também aqui um pouco por estados a quantidade de respostas que a gente teve e o quanto que isso representa em relação à meta que a gente tem prevista para cada estado. Então, vamos por aí no Rio, né? Dialogando diretamente com o Meire, a gente tem 7 respostas e a gente prevê uma amostra de 41 respostas, chegando então, alcançando aí em torno de 17% da meta já nesse período. Então a gente espera aí, com um esforço de mobilização, né, usando materiais da campanha e tudo, conseguir chegar em um número um pouco maior do que esse, né? Então a gente teria esse desenho, né, de alcance atual. E aqui a gente segue pelos outros estados para ter um panorama, né, mas a gente vai avançando para passar então para o painel de controle mesmo, que é aqui a gente tem isso, aqui é o painel de dados em que a gente consegue ver o conjunto das informações dos preenchimentos. E esse painel está disponível online, e aí a Alice vai apresentar um pouquinho ele para a gente, né, Alice? Olá, pessoal, bom dia. Esse aqui é o nosso painel de resposta, onde a gente vai poder acompanhar, assim, em tempo real, a quantidade de respostas que o questionário tem completas e ver também isso, como é que está isso por estado. Eu vou entrar aqui no link que leva para o nosso site e onde eu vou poder mostrar como funciona esse painel. Acho que vai demorar um pouquinho. Permitir. O link vai ficar disponível para qualquer pessoa, né, que queira acompanhar em tempo real como é que estão essas respostas. Pronto, ele já atualizou. Esse painel ele atualiza de 15 em 15 minutos. Aqui a gente tem a visão geral, quantas unidades federativas, né, já teve ponto ou pontão de cultura que já respondeu ao questionário. É Alice, no total de Oi.
Desculpa, mas ainda tá a lâmina, não tá o painel. Você vai projetar o próprio painel, não vai? Ah, eu acho que ele tá demorando de entrar. Deixa eu botar aqui. Talvez você tenha que tirar a apresentação para poder aparecer o painel na tela. E agora, aparece ele? Aparece. Pronto. Desculpa, gente. Então, aqui tá no nosso site, no site do consórcio, e aí a gente pode, por aqui, acompanhar em tempo real a atualização desses dados. No total, 20 estados, né, já responderam de forma completa. Esse painel ele atualiza de 5 em 5 minutos. E a gente aqui tem os botões de controle. A gente pode ver. A gente, desculpa. Isso. Desculpa. Ah, pode falar, senão eu continuava. Diga lá. Pronto. Aqui a gente pode fazer, a gente pode ver por região o quanto que foram respondidos. Aí eu só quero ver do Sudeste. Vamos fazer aqui para o Sudeste. E aí ele só vai aparecer aqui os dados do Sudeste, os estados com suas metas. Aqui a gente tem que rolar para a gente ver. E aí vai aparecer, São Paulo, ele precisa responder 78, mas até agora tem 12 respostas. Rio de Janeiro precisa de 41, até agora tem 7. E os outros estados aqui do Sudeste. Então a gente pode fazer esses filtros se a gente quiser ver somente da nossa região. Aí a gente pode vir aqui e escolher a região que a gente quer ver. Mas se a gente quer voltar para todos, para o geral, a gente clica aqui. Esse painel é bastante interativo. Onde você clicar, ele vai mudar. Aqui a gente tem Aqui a gente também tem os filtros do estado. Eu só quero ver só do meu estado, Alice. Aí você pode vir aqui e clicar e escolher somente do seu estado. Vamos ver Rio de Janeiro, somente Rio de Janeiro. Aí vai aparecer aqui as cidades do Rio de Janeiro que responderam. Aqui embaixo continua a mesma coisa, porque aqui é geral. E aqui vai aparecer só os dados do Rio de Janeiro. Ah, foram sete formulários respondidos até agora, 7 pontos, pontões de cultura. Desses 7, 2 com CPF, né, coletivo, e 5 é entidade. Desses 7, um é pontão de cultura também, os outros não são. E aqui as cidades. Aí quero voltar para ver o geral, a gente clica aqui de novo e volta. E tem o filtro também por cidade, isso aí será bom quando for lá para frente, né? Quando tiver mais respostas, aí eu quero ver só da minha cidade, consigo fazer esse filtro também. Aqui, se você clicar em dessas partes aqui da pista, ele vai mostrar os dados somente dela. Então, pode acontecer isso e a gente ficar assustada, a gente volta, clica de novo e aí ele volta para o geral. Então, até agora a gente atingiu 4,6, né, da meta geral, que é uma meta de 1.173 pontões. Aqui mostra o geral e aqui a gente pode vir e olhar por estado, mas aqui está o número, né, bruto, não está a porcentagem, porque é mais fácil a gente ver quanto falta dessa forma aqui. E aqui tem os estados que não responderam ainda. Então, esse painel está disponível para vocês. Acompanhar lá no nosso site, a gente vai mandar o link também. Ô, Luana, E Sim, Mary. esse do Rio de Janeiro, qual é o pontão que preencheu? Você poderia filtrar para mim? Porque nós já fizemos, eu estou achando pouco registro. A gente consegue te dar essa informação, mas eu não sei se é agora, nesse instante, porque a gente tem que abrir a planilha e ver. Eu não sei se Nix consegue fazer esse levantamento agora, de saber, talvez aí até o fim da reunião, sim, mas de levantar qual que foi o ponto, Pontão, pontão que pontão. recebeu do Rio de Janeiro. Deixa eu ver, ela tá colocando alguma coisa aqui no chat. Tá, vai checar. Então ela vai checar e aí a gente tem aí essa informação para lhe passar. Obrigada, Nix. Tá? Mas basicamente é isso. Eu não sei se vocês querem que a gente veja de algum outro estado. Não sei se a Alice também quer completar, que você estava falando. Fica à vontade, Alice. não é isso do painel, é isso. Eu vou voltar para a apresentação agora.
E para essa. Pronto. A gente consegue, de alguma maneira, qual que é a ideia desse painel de dados? É que a gente possa monitorar o preenchimento por estado, por região, né, por município, e podendo, então, definir, eventualmente, a estratégia de difusão e de mobilização a partir desses preenchimentos. Então, tem algum estado que, por exemplo, não preencheu nada, a gente vai reforçar o contato nesses estados, né? Tem estado que falta pouquinho para a gente alcançar a meta, então vamos lá, vamos dar uma força, né, de ligar e tudo, de entrar em contato. E aí, eu não sei se Meire ou Jean quer contar um pouquinho também, se tem feito algum contato, como que tem sido esse contato, se o pessoal tem respondido, tem tido dúvidas, e aí, porque não, até na próxima lâmina a gente já vai passar também um pouco para essa parte das dúvidas, mas se vocês quiserem trazer algum relato, sempre é muito bem-vindo, viu? Eu poderia trazer um relato? Sim, claro, por favor. Nós estamos, né, trabalhando com questionário, né, João? O João está aí. Ontem nós tivemos uma reunião para discutir o questionário. Esse questionário a gente já enviou para todos os pontos de cultura do nosso comitê gestor do Pontão. Cultura Mais Viva RJ. Eu acho de suma importância, após todo esse trabalho, a disponibilização desses dados para a gente ter, poder agregar, né, ao nosso mapeamento e diagnóstico mais esse item, que eu acho super importante, porque ele não estava, né, contemplado dentro da nossa buscativa em aplicação de questionários para fazer o nosso TCC aqui, então esses dados serão muito válidos. E eu achei, sim, também muito importante essa visão econômica dos pontos de cultura, para a gente poder, nós mesmos, pontos de cultura, analisar toda a nossa atuação, toda a nossa cadeia produtiva, todos os elos que integram, né? É, que fomentam a economia dos pontos de cultura, e a gente pôde visualizar também que tanta coisa que o ponto de cultura, tantas ações que o ponto de cultura promove e que às vezes a gente não contabiliza. E com esse questionário a gente está podendo contabilizar e ter uma visão mais dinâmica e orgânica de toda a economia que gira em torno dos pontos de cultura e como a gente está se mantendo, né? Como que a gente está se estruturando, como que a gente está, como que a gente vive o dia a dia em cima de uma economia que muitas vezes a gente não tinha uma noção que poderia ser contabilizada economicamente em todo esse processo, em toda a rede Cultura Viva, e eu achei isso super importante, entendeu? Então a gente está em discussão, a gente está no processo já de fechamento do nosso mapeamento diagnóstico, mas em tempo ainda houve a possibilidade de colocar esse questionário dentro da nossa proposta. É isso. Excelente, Meire. Ficamos muito felizes com o teu retorno, porque a gente também acredita nisso, nessa importância. Então, ficamos felizes também de ver que que esse instrumento e que essa proposta de pesquisa serviu ao Pontão, né, do Rio, ou seja, também vai ser útil para vocês, é o que a gente espera mesmo que assim seja, né, aproveitado mesmo para a mobilização de circuitos econômicos, para potencializar toda essa economia que gira em torno da rede de pontos de cultura, né, nos estados, e acreditamos também na nossa expectativa é que isso tenha um proveito nos territórios, né? Porque justamente a ideia, claro, nacionalmente também, mas a gente sabe que para fomentar ações de troca, de circulação, de compras coletivas ou de estimular que um ponto preste serviço para outro e essa economia gire mais na rede Cultura Viva mesmo, a proximidade é importante, né? Então, pensar isso no âmbito territorial ou regional, de um estado, ou de uma região, ou de uma região dentro de um estado, em termos de um conjunto de municípios, Seu sinal caiu. é super bem-vindo. Caiu? Vocês não me ouvem? Cortou? Tá ouvindo? Aqui eu tô ouvindo. Ah, eu acho então que foi lá.
Meire, tá escutando? Acho que foi ela que talvez tenha caído. Mas enfim, era isso, né? Então fico muito contente, né? Que eu vejo aqui a presença do Pontão do Rio. Então a gente já vai também dar esse dado que Meire pediu. Aqui Meire tá aí para a gente dar a resposta? Bom, vamos esperar ela voltar. Quando voltar, Meire, fala pra gente, tá? Ah, ainda não. Aí, voltou. Tá por aí, Meire? Tá escutando? Voltou, tá? Parece que deu uma caída, né, na rede. É, aqui tava normal, o pessoal tava me escutando, mas acho que caiu talvez aí, mas enfim, o que eu tava dizendo é que ficamos muito felizes, né, com esse retorno, que a expectativa mesmo era essa, que esse diagnóstico sirva para os territórios, né, para poder fomentar essas redes e essa circulação entre os pontos de cultura dos territórios, assim, talvez num estado ou numa região, isso é muito bem-vindo. E a gente tem o dado que você pediu aqui, Nix checou na planilha, e o pontão é o pontão matriz africana, o articula matriz africana, o pontão temático de matriz africana que está sediado aí no Rio. Foram eles que responderam, né? Então, como a gente tem aí no Rio outros pontões também, além de vocês, né? Tem essa possibilidade, né? De ter mais de uma resposta de pontão. Mas a gente conta aí com vocês e agradece toda essa difusão, esse empenho. O formulário está disponível também para ser baixado e ficar offline, né? Para vocês poderem fazer a partir de um PDF uma discussão dentro dos pontos, né? Que tiverem questões para tratar e depois partir para o formulário online mesmo e poder ir preenchendo, né? Mas para poder ter já essa discussão prévia é bem importante, porque ele é longo, né? E acho que algumas questões talvez mereçam mesmo um diálogo, uma discussão interna dentro dos pontos, né? Mas eu não Ô, sei se. Luana, Oi. é porque nós respondemos, eu acho que, por exemplo, nós somos um comitê gestor com 5 pontos que formam um pontão. Nós 5 praticamente respondemos. Então, nós vamos aparecer como ponto e não como pontão. Depende de como vocês responderam Dúvida. aquela pergunta relativa se é ponto ou pontão. Tem uma pergunta que é justamente para saber isso. Então, se vocês responderam como ponto, aparece como ponto. Se responderam como pontão, aparece como pontão. É porque a gente está nessa discussão do comitê gestor não ser pontão. Então, de repente, a gente marcou como ponto. Tá. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês também podem entrar em contato, a gente pode conferir, se tiver alguma informação que vocês queiram que a gente reveja e tal, a gente pode ir lá na planilha e olhar. Aí fica à vontade de nos mandar um e-mail, né, pedindo o que vocês precisam e a gente disponibiliza, tá bom? Tá joia. Maravilha, obrigada. Se mais alguém quiser falar, fique à vontade, tá? Só levantar a mãozinha. Já eu vi que abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Luana, acho que a Rose está colocando isso porque o pessoal preencheu ontem. Então, não sei se esses dados que vocês estão aí estão atualizados com o que a gente fez ontem, né? A gente pegou esses dados ontem no final do dia. Não sei se vocês preencheram à noite, aí realmente não, mas acho que foi umas 5 da tarde, por volta desse horário. Não, pior que foi de manhã. A gente preencheu de manhã. Então, a gente tem 7 respostas, né? Se vocês estão em 5, são vocês mais o pontão matriz africana e mais alguém. Então, talvez esteja aí, né, as respostas. Porque a dúvida qual que é? Que não tenha aparecido como pontão? Exatamente. Então a gente pode conferir, isso seria, qual é o proponente do pontão? É o Casa da Rua? Não, é a Banto Brasil. Tem a Banto, tem o cara da rua, tem outros pontos também. Mas o pontão mesmo é a Banto Brasil. Banto Brasil. Tá, precisaria olhar só então, Nix, já que você está com a planilha, se a Banto Brasil preencheu e se preencheu como ponto ou como pontão. Por gentileza, poderia fazer essa conferência? A gente teve essa dúvida, né, João, ontem na reunião de discussão sobre a planilha, sobre o pontão, ou se a gente responderia como ponto, porque nós somos, na verdade, um comitê. Na verdade é o seguinte, a gente tem um proponente, uma instituição que é um ponto de cultura que propõe
o projeto. E uma vez que ele propõe o projeto e vai receber o recurso para isso, ele se torna um pontão. Esse pontão, ele não é sozinho, ele tem um comitê gestor que contempla esse ponto proponente, que se torna um pontão, mais um conjunto de pontos de cultura. Mas quem propõe é um só, né? Esse proponente é o pontão, ele é, digamos assim, o articulador desse comitê gestor, né? O responsável formal. A gente sabe que não é, que na prática a gente trabalha numa horizontalidade, que todo mundo é responsável e tudo mais, mas tem um que responde formalmente pelo TCC e que faz. E aí esse daí se torna o pontão. O comitê gestor é o comitê gestor, né? Uma articulação de 5 ou mais pontos de cultura que compõem esse comitê gestor de um pontão. Mas na hora de responder, tem uma pergunta que diz lá, porque a gente parte do pressuposto, né, de que todo pontão tem como base um ponto de cultura, porque para ser pontão precisa ser ponto, né? Então a gente pergunta lá se o pontão também se o ponto de cultura também é um pontão. E aí, sendo um pontão, ele responde como pontão, né? Aparece lá como pontão. A Banto não respondeu ainda, é isso? Ela não aparece ali, então talvez tenha dado alguma coisa de não ter concluído o preenchimento de vocês, porque Nix está dizendo que a instituição, né, no caso a Banto Brasil, não aparece tendo preenchido. É isso, Nix? E Leandro levantou a mão. Isso, é isso. Leandro, por gentileza. Bom dia, pessoal. Então, eu ontem também eu queria confirmar se, no caso, a nossa instituição que a gente preencheu, mas ficou sempre dando erro no final, mesmo preenchendo todos os questionamentos e as perguntas, conferindo, né? Foi uma boa parte de tempo. Aí eu queria ver se por acaso, né? Eu acredito que eu teria feito já essa, essa pesquisa já há uns 15 dias atrás. Aí queria, se possível, informar com vocês se o nosso registro está contabilizado aí. De repente, por isso eu não consegui fazer novamente. Peraí, eu não entendi. Vocês disseram que preencheram pela segunda vez agora, porque vocês tinham preenchido naquela fase de teste, é isso? Isso, acredito que aconteceu algo desse tipo, porque ontem eu tentei durante o dia todo e não consegui finalizar o cadastro, no caso. Você chegou a tirar algum print ou lembra nos dizer que erro que aparecia na hora que você não que você tentava finalizar e não conseguia? Eu acho que eu tenho sim, só um minuto. Tá, e Nix está pedindo para passar o nome do ponto, para ela checar lá se está na planilha. Qual que é o ponto que preencheu? É a Associação Musical e Dramática Honório Coelho. Pronto, Associação Musical e Dramática Honório Coelho. Pronto, vai checar lá se aparece. A gente, então, relembrando, né, porque eu não sei se todo mundo acompanhou, assim, nesse detalhe, mas a gente abriu um formulário num link específico como fase de teste. Para que os pontões respondessem e nos dessem uma devolutiva, do tipo, teve alguma questão, foi uma questão não está muito nítida para a gente do que se quer, como se responde, ou questões como aquela que eu comentei no início, né? Está faltando aqui uma informação um pouco mais de quantidades e um pouco mais de informações de carga horária para a gente poder dimensionar, né, esses serviços que são prestados pelos pontos à comunidade. Então a gente incluiu. O teste serviu para isso, para detectar algum problema, algum bug ou para sugerir algum aprimoramento do formulário. Aí na última reunião a gente ainda perguntou se o pessoal queria que a gente considerasse as respostas do teste como valendo, mas como a gente fez, por exemplo, essa inclusão nova aqui de pergunta e tudo mais, o pessoal acaba falando não, a gente responde de novo, não precisa considerar, porque a gente pode exportar aquela resposta para dentro dessa planilha que é a, digamos, definitiva desse formulário. Mas o pessoal disse que não precisava. Então, se caso vocês tenham preenchido antes e queiram que a gente exporte aquelas respostas, vocês nos avisem, tá? Porque tinha ficado lá na reunião que a gente não precisaria fazer isso. E aqui está aparecendo as perguntas do associação, Leandro, que você perguntou, o ponto de cultura é a música no mundo no Rio de Janeiro, música no mundo no Rio de Janeiro, música do mundo no Rio de Janeiro? Não é esse ponto, não. O que aparece para mim aqui no print, né, foi assim, ocorreu um problema ao responder a pesquisa,
sempre aparece essa pergunta mesmo, conferindo todas as respostas, né? Tem aparecido essa Gente, eu descobri aqui, hein? afirmação. A gente preencheu numa plataforma Plantaformas e a gente está com as respostas no nosso e-mail. Vocês conseguem incluir aí? Porque eu acho que a gente deve ter respondido nesse de teste, então, não sei. Não, não é na Plataformas não, gente. Ai, meu Deus. Ah, então foi isso. O Tá que aqui que é na plataformas Plantaformas, também. então? A Plantaformas foi a primeira versão do formulário que a gente fez e circulou lá em fevereiro, março, para ter para que os pontos de cultura, no caso os pontões que a gente estava em diálogo, conhecessem o formulário e pudessem começar a discutir a respeito. Então a gente fez uma primeira discussão com aquela versão lá, para parcial, para discussão, aquilo lá era uma versão de trabalho. A gente mudou bastante coisa do formulário, e aí fez a fase de teste com o formulário praticamente já fechado, e ainda, mesmo assim, na última reunião, os pontões ainda sugeriram incluir aquela pergunta que a gente incluiu, que a gente apresentou aqui, e aí ficamos com o formulário definitivo valendo. Tá, eu vou fazer o seguinte, vocês têm essas respostas para nos passar, para vocês não terem que preencher de novo, a gente pode fazer isso, a gente pode inserir essas respostas para vocês. Mas a gente Só que acontece que o formulário não é o mesmo da Plantaformas, ele é parecido, mas não é o mesmo, a gente mudou bastante coisa. Mas esse outro que tem a mudança, ele não abriu para a gente ontem. Só o da Plantaformas que estava abrindo. Nossa, que estranho, a gente não tinha tido nenhum outro relato desse. Nix, por gentileza, coloca aqui no chat o link do formulário para todo mundo poder ter e a gente não ter mais confusão aí. Por favor, o link do formulário, esse que já está aberto para pesquisa. Esse, então, a última versão é a válida, então, só agora, né? Aqui tá, assim, a gente pode fazer algum combinado com vocês, para vocês não terem um retrabalho de incorporar algumas respostas. Acontece que o formulário mudou, então vão ter respostas que vão ter perguntas que ficaram sem resposta, né? Então, porque ele é o Eu acho instrumento. melhor preencher novamente nesse novo, né? Para não ter esse problema. Ó, o formulário que está valendo mesmo, assim, que é o que está na campanha, que é o que está sendo considerado agora, é esse que está no link aqui do chat. Talvez, assim, o que eu tinha pedido para o pessoal da plataforma era, inclusive, tirar aquele formulário da possibilidade de resposta. Ele só estava como possibilidade de visualização, mas não de resposta. Talvez esse que tenha sido o erro, assim, porque aquilo lá não está nem coletando os dados, né? Eu acho que ele nem coleta. Ele coleta. Não, Sim, mas então, foi isso. É o link errado mesmo, gente, porque muita gente, aí alguém soltou, preenche aqui, e aí todo mundo foi na mesma toada. oh, Então meu é Deus. isso. Eu lamento, gente, lamento mesmo que isso tenha acontecido. A gente fez algumas versões, né? Foram 2 versões antes dessa, mas tudo para poder potencializar o diálogo e o trabalho coletivo, né? Não era para confundir ninguém, mas acabou confundindo. Eu vou entrar em contato com o pessoal da plataforma pedindo para eles tirarem do ar mesmo aquele, mesmo que está como fase né, só como consulta. E o outro também, o de teste, também já está fora do ar. Então agora não vai ter mais confusão. É esse link e não tem outro que abre, sabe? Então vamos fazer o seguinte, se vocês quiserem que a gente de alguma maneira incorpore algumas respostas, vocês mandam por e-mail para a gente que a gente incorpora. Mas vale a pena vocês darem uma olhada, porque tem perguntas bem diferentes. Bem não, mas tem perguntas que não constam, que estavam na plataforma e a gente tirou, e tem perguntas novas que a gente contemplou. Tudo a partir do diálogo com os pontões. Então é importante que a gente tenha esse aqui respondido completamente, né? Então, deem uma olhada nesse link que a gente está mandando agora aqui no chat e vejam se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão ou qualquer pedido para a gente contemplar alguma coisa que já havia sido respondida, vocês nos comuniquem por e-mail que a gente contempla, tá bem? Nix, coloca por gentileza também o nosso e-mail ali no chat para o pessoal entrar em contato, que aí eu acho que fica mais fácil. Podemos seguir assim, gente? Tudo bem? Sim. Ok. Então, na verdade, a gente vai ter, considerando os pontos de vocês, mais 5, né, pontos e mais um pontão. Então, a gente vai ter aí 13 respostas.
do Rio de Janeiro. Então, muito legal. Mas o Rio de Janeiro tem outro pontão, né? Acho que vai. Vai. Vocês estão em reunião. Bom, além do Matriz Africana, vocês têm 2 estaduais e vocês também têm o do próprio governo do estado, né? Sim, sim. Então, vamos ter vários pontões, sim. E, gente, a gente fica à disposição a qualquer momento. Mandou, ficou com alguma dúvida, tá com algum problema, faz um print, manda por e-mail pra gente. A gente tá com uma equipe, né? Nossa equipe de bolsistas super atentos a isso, para poder responder no mesmo dia e poder dinamizar esse processo para não dar nenhum desgaste aí para vocês. A gente pede desculpas, né, dessa confusão que aconteceu, mas agradecemos aí o empenho e vamos seguir juntas aí que vai dar certo. É bom que, como vocês já responderam, vai ser muito fácil responder esse daqui, praticamente. Vocês vão ter todas as respostas já organizadas. Isso, e tem uma lista de presença para vocês preencherem, que aí é bom que a gente fica com o contato de vocês também, depois vai também, no final desse processo de formações todos, a gente manda um certificado de quem participou de quais reuniões. Então, o link está no chat, por gentileza, a gente pede aí o preenchimento, tá bom? Mais alguém? Alguma dúvida, alguma questão sobre o formulário, sobre o painel, sobre a pesquisa? Nesse momento, a gente pode avançar? Alguém quer trazer alguma outra coisa? Não, acho que seria isso. Esses dados, eles vão estar, Luana, eles vão estar disponíveis online o tempo todo, esse diagnóstico? Isso, esse diagnóstico é só de vocês por enquanto. Isso. Nesse painel, a gente vai reunir algumas informações que são relativas a esses dados mais do preenchimento mesmo, né, de estados, municípios, para a gente poder monitorar o preenchimento. E os dados do total, digamos assim, os dados mais das perguntas e tudo mais, a gente vai também, a gente está agrupando isso na planilha e vai gerar os gráficos e vai tabular e vai mandar para vocês. A ideia é que a gente já tenha alguma parcial disso no começo do mês que vem, mas assim, só das respostas que a gente já recebeu, e aí depois a gente vai, quando concluir, obviamente, juntar tudo e a gente deixa isso disponível também. Vocês precisando, a qualquer momento, por alguma razão do pontão, vocês entrem em contato. Claro que a gente não vai ter como divulgar, por exemplo, os contatos de quem respondeu. Esses dados sensíveis a gente não tem como divulgar, mas os dados relativos às perguntas e tudo a gente tabula e manda para vocês. Outra pergunta, você disse no início que vocês têm uma meta, né? Vocês têm uma meta para bater. Rio de Janeiro, por exemplo, você tem uma meta. Sim. Essa meta, ela foi projetada a partir de que dados? Isso, isso, a gente volta, a gente explicou isso nas reuniões anteriores, mas vamos lá, novamente. A gente calculou essa meta com base a gente fez uma amostra, um desenho de amostragem regional. Então, com base nas regiões do Brasil e com base na quantidade de pontos de cultura que existem nessas regiões. Aí a gente fez um cálculo amostral mesmo, de estatístico, né? Contando uma margem aí de erro de 5%, tendo aí 95% de confiança, né? De grau de confiança. E o que a gente calculou foi todo um cálculo matemático com base, bom, tem quantos pontos de cultura na região sudeste, por exemplo? A região sudeste tem tantos. No Rio de Janeiro tem tantos. Quantos por cento da amostra regional, né, do total regional, representa a quantidade de pontos de cultura que o Rio de Janeiro tem? Então, representa tantos por cento. E aí, com base nessa porcentagem de quanto que representa o estado dentro da região, a gente calculou uma amostra regional e aí fez a divisão por estados, né? Então, no nosso site tem um projeto com esse cálculo todo detalhadinho e estado por estado. Então, vocês também podem visualizar por lá, né? No próprio projeto tá disponível. Também qualquer coisa a gente manda para vocês. Manda um e-mail para a gente. Mandem um projeto, que lá no projeto tem todo o cálculo da amostra, estado por estado. E aí é uma amostra que a gente estima, que a gente sabe que, por exemplo, 1.173 pontos é muita coisa, mas se a gente olhar por estado, não fica tanto. E eu acho que em alguns estados é plenamente viável a gente conseguir alcançar. Talvez outros sejam muito, mas
A gente tem no Rio aí, o que? 41, não são tantos, né? Eu acho que a gente consegue abarcar essa amostra, a gente espera conseguir. E aí, qualquer dúvida a mais, a gente conta, mas foi com base nisso, né? A porcentagem inicial que a gente calculou foi essa. Quantos por cento representam o Rio de Janeiro em relação à região sudeste em termos de quantidade de pontos de cultura. E aí, com base nessa porcentagem, a gente foi calculando a amostragem regional, né? A gente dividiu por região e aí depois por estado para chegar em cada estado. Sim, esses pontos só os certificados, né? Sim. Porque agora tem muitos pontos lá chegando, né? Não, são os certificados. Mesmo os que chegaram, mas estão certificados, né? Uhum. Sim. Viu? Tá bem. Então. Lisa, bem-vinda. Ótimo, que bom. Muito bem. Que bom, região norte aqui presente. Ótimo, então vamos prosseguir? Tudo bem? Alguém quer trazer mais alguma questão? Se você quiser falar a qualquer momento, fique à vontade. Vamos lá então para os slides novamente. Alice, por gentileza, tem como passar? Tá aparecendo para você? Não, tá ainda o dashboard. Agora está começando a apresentar. Vamos ver. Agora. Acho que agora... Isso, aí seria o pro. Ah, não, voltou pro painel. Ele tá dando algum bug aqui que ele tá indo direto pro painel, ao invés de... Nossa. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aqui. Acho que agora vai o certo. Ah, agora foi. Obrigada, Alice. Ótimo. Aí a gente entra aqui mas acho que tem um antes. Isso. Esse é o seguinte, né? Aqui a gente mostra para vocês um FAQ, né, de perguntas e respostas que a gente vai criar. A gente recebeu algumas perguntas e a gente quis trazer aqui para vocês, até para não acontecer com vocês, por exemplo, no formulário, né? Tem um ponto de cultura que perguntou assim, que eles possuem 3 pontos de cultura. Se é possível preencher um formulário de diagnóstico da cultura viva separadamente para cada um, ou se eles devem responder uma resposta pelos 3. A gente orientou que não, é uma resposta por cada ponto de cultura, né? Então, no caso também do Rio de Janeiro, né, vocês têm aí 5 pontos de cultura no comitê gestor. São 5 respostas diferentes. Tá? E outra dúvida que aconteceu é que, por exemplo, quando você tem uma possibilidade de múltiplas respostas numa pergunta, vamos supor, a gente coloca aqui que podem ser aceitas até 3 alternativas marcadas, e aí a pessoa marca mais alternativas, quando quer passar para a próxima lâmina, para a próxima sessão, ele não vai, porque você tem que voltar lá e só marcar a quantidade que realmente está permitida, né? São 3, então são 3. Então, a mesma coisa aconteceu aqui, o pessoal queria marcar mais opções de linguagens artísticas, né? Lá a gente pede para marcar, se não me engano, até 3, e aí eles queriam marcar mais uma, e aí não conseguiam marcar o hip hop, por exemplo. E aí não conseguiu marcar porque são só 3. Aí nesse caso tem que voltar e fazer uma ordem de prioridade, né? Escolher quais são as 3 prioritárias, mas em geral, quando tem algum erro para passar de uma sessão ou outra, pode ser alguma coisa relacionada a isso. Ou alguma pergunta que ficou sem resposta, ou é isso, tem alguma questão que não está conseguindo marcar, é porque já marcou a quantidade suficiente de alternativas permitidas, né? A gente fez questão de restringir um pouco a quantidade de respostas, porque senão a gente fica com resposta pra caramba, de um monte sabe, todo mundo marca todas as opções, e aí a gente não consegue discernir o que é prioritário, o que é preponderante naquela realidade daquele ponto de cultura. Então, por isso que a gente restringe, às vezes 3, às vezes 5 opções de resposta, e aí nesse caso é isso, tem que focar nessas 3 ou 5.
Mick, você quer falar alguma coisa? Quer abrir o microfone? Não, né? Tá bom. Isso, então aqui a gente fez um FAQ com as perguntas e respostas as perguntas que a gente recebeu e as respostas que a gente elaborou, e a gente vai disponibilizar ele também aí no nosso site. Tá bem? Vamos para o próximo então, por favor. Aqui a gente entra na campanha propriamente dita. A gente está fazendo essa campanha Meu Ponto Movimenta, em que a gente tem alguns cards e está circulando pelo Instagram, e aí também tem como previsão fazer algumas postagens e também fazer collabs com os pontos de cultura e os pontões. Também alguns pontos de cultura estão gravando vídeos dizendo um pouco assim, né, sobre qual é a economia que o ponto de cultura movimenta. Então, o Meu Ponto Movimenta uma série de ações de capacitação, de formação, de produção artesanal, ou enfim, e aí, com base nesses depoimentos, a gente vai conseguindo dar mais visibilidade à economia que os pontos de cultura movimentam, e a ideia é contar aí com a participação de quem mais tiver interesse em somar com vídeos, com collabs. E o vídeo é curto mesmo, é um vídeo de 1 minutinho, só um pouco dizendo isso, né? O que seu ponto movimenta, quais ações seu ponto movimenta, e aí mostrando um pouco como tudo isso faz girar a economia, né? A gente aproveita o vídeo para fazer esse debate dessa economia que é movimentada pela rede dos pontos de cultura. E aí no próximo slide a gente tem também o cronograma aqui de previsão. Aí eu vou lhe pedir, Alice, a gentileza de passar. Aqui o cronograma de postagens. A gente tem até o dia 31 de agosto para as respostas, e a campanha vai estar também aí atuante até o 31 de agosto. A gente tem previsto 28 postagens, né, uma média de 3 publicações por semana. O conteúdo principal vão ser os vídeos que os pontos e pontões de cultura estão fazendo, que se dispuserem a gravar, e os vídeos com a participação da SCDC, da Senais e da Cefic, né, a participação do governo do MINC, tanto pela Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, quanto do pessoal da Secretaria de Economia Criativa, né, que agora vai ser a SEC, né, e o pessoal da Secretaria de Economia Solidária também se dispôs a gravar um vídeo um pouco falando da importância do diagnóstico, e então a gente acredita aí que nas próximas semanas já vamos receber esse vídeo deles, e também estamos à disposição se algum pontão daqui topar, ou ponto, né, que integra o comitê gestor, topar gravar um vídeo curto, a gente manda as instruções, mas basicamente a ideia dos vídeos é essa, né, falar um pouco o que o ponto movimenta, para evidenciar essa economia que já acontece. E aí a gente também tem a previsão de fazer collabs de postagens com o Ministério da Cultura e com diferentes pontos ou pontões de cultura. A gente propõe aí o card, mandem collab, vocês com isso movimentam a rede de vocês e difundem na rede de vocês, e a gente também aí pelo site, pelo Instagram do consórcio. E aí aqui no próximo... Luana, Oi. Luana, desculpa. Tem alguém com o microfone aberto, com barulho? Esse é só aqui para mim que está aparecendo. Luana, você fechou o microfone. E é o de Luana que está fazendo barulho mesmo. O que eu estava falando era que aqui do lado tem uma mata e estão cortando umas árvores e tem uma motosserra horrível. Eu peço perdão, mas... isso, com certeza. Me dá para ouvir agora? Tá, é o barulho de uma motosserra, realmente. Ai, gente, eu peço desculpas, mas tem coisas que a gente não tem controle, né? Mas enfim, vamos lá. Vou falar mais pertinho aqui para tentar distrair o som da motosserra. Mas a gente tem aqui nessa lâmina um cronograma de postagens, né? Em que a gente tem as datas em que a gente vai postar os vídeos, e a gente fica aqui o convite para, se algum de vocês, algum ponto, algum pontão, tem interesse em gravar algum vídeo. E aí a gente mandaria esse descritivo dos vídeos, o que precisa, né? Uma coisa bem rapidinha. E aí teríamos essas datas para que o vídeo seja enviado para a gente. E aí eu não sei se algum pontão aqui tem interesse, a gente já poderia colocar aqui quem faria o collab conosco. Se vocês tiverem interesse em somar
com um videozinho, a gente agradece e faz essa consulta para a gente já poder, então, entrar em contato e mandar as orientações e a gente agendar aqui se alguma dessas datas é viável para vocês. Alguém gostaria de colaborar na campanha? Nós gostaríamos de colaborar sim, mas a gente precisa reunir com o comitê para dar uma resposta, tá bom? Luana? Tudo bem, tranquilo, Meire, a gente agradece, a gente manda para vocês por e-mail e vocês nos dizem depois, a gente manda para vocês essas informações do como é que poderia ser o vídeo, né, as instruções, para a gente ter um padrão, todo mundo ter um vídeo mais ou menos mais ou menos parelho, a gente manda essas datas e aí vocês nos respondem dizendo se topam, para quando que poderiam mandar e qualquer dúvida também a gente fica à disposição, tá bem? Luana? Sim. Jean. Oi, Jean. Esse vídeo é do pontão ou de cada ponto? Não, de cada ponto, tanto faz, né? Aqui é para que o ponto ou o pontão diga as ações que movimenta, as ações que realiza e como isso movimenta a economia. Um pouco pegando o mote da campanha Meu Ponto Movimenta, quer dizer, meu ponto movimenta isso, e aí dizer o que o ponto faz. E aí um pouco para traduzir tudo isso que o ponto faz depois em economia, né? É um pouco a ideia que a gente está querendo movimentar com a campanha. Mas sim, pode ser ponto, a ideia é que sejam os pontos e os pontões, né? Então, quem topar, quem puder. E aí vocês são muito bem-vindos aí, se puderem contribuir. Tá bom. Show. Massa, então a gente manda para vocês, tá bem, por e-mail, e aí vocês respondem dizendo se podem, a data, quando é que poderia ser, que ponto ou pontão topa contribuir, e aí vocês avaliam internamente, tá? Muito grata, viu, pela colaboração, acho que vai ficar muito legal aí ter as vozes dos diferentes pontos, apresentando um pouquinho, né, é coisa rápida mesmo, é vídeo para Instagram, então é uma coisa de minuto mesmo. A gente já tem aí algumas gravações também que vamos colocar no ar. Muito bem, gente, vamos avançando então para o próximo slide, por gentileza. Aqui a gente tem os encontros de mobilização, né, gente? A gente previu inicialmente, na última reunião, a gente falou para os pontões, para vocês, que a gente tinha interesse em fazer encontros regionais de mobilização. Um no norte, um no sul, no sudeste, centro-oeste, nordeste. Só que aí a gente reavaliou, a partir da conversa que a gente teve com a SCDC, que nesse período que a gente estava prevendo, que é agora de 21 de julho, semana que vem, até no máximo a primeira semana de agosto, uma grande parte da equipe da SCDC vai estar de férias, né? E aí eles não iam conseguir participar. E aí a gente achou que, poxa, fazer encontros de mobilização, sem contar com a SCDC, e aí também, assim, a gente já vem numa série de vários encontros com os pontões, eu não sei também que medida que haveria público para tanto, e a gente também não tem tanto tempo para divulgar, porque a gente teria, sei lá, uma semana para colocar esses encontros no ar, seriam encontros online, né, vão ser encontros online, a gente está repensando essa estratégia, também quer escutar vocês, mas a gente pensou o seguinte, que talvez o melhor seja fazer um encontro mesmo, nacional, um encontrão, com a presença de alguém da SCDC também, para reforçar um pouco a importância do diagnóstico e falar um pouco da dimensão econômica da cultura viva, também o consórcio e também algum pontão de cultura que queira estar, a gente pode, né, super abrir isso, é super bem-vinda a participação de vocês, mas a gente pensou então fazer um nacional e eventualmente, tipo, alguns estados que queiram, a gente pode fazer alguma ação junto com o estado, com a região, com a rede de pontos de cultura daquele estado. Então, vamos supor, aqui na Bahia, a gente teve uma conversa aqui tanto com a Comissão Estadual quanto com o governo do estado, e eles estão querendo trazer esse debate da dimensão econômica e propuseram da gente fazer um debate com eles, a gente topou. Então, a gente vai provavelmente fazer um momento, vai ter um agora sexta-feira, que vai servir também, mas também vamos pensar em eventualmente algum momento online para falar com os pontos do estado e poder fazer esse diálogo, né, com os pontos de cultura do estado. A gente sabe que não vão ser todos os estados que vão querer, mas a gente fica à disposição para os estados que quiserem mobilizar a sua rede e fazer esse debate da dimensão econômica dos pontos de cultura, a gente fica à disposição de participar. E a gente sugere que seja nesse período aqui, do 21 de julho ao dia 8 de agosto.
porque a gente assim consegue terminar esses encontros ainda em tempo do pessoal preencher o formulário, ainda tem uns 20 dias para eles preencherem. Então a gente pensou isso, mudar de encontros regionais para um encontro nacional e, eventualmente, na medida das demandas e da disponibilidade dos estados, fazer encontros estaduais mobilizados assim, a partir do interesse dos pontões, obviamente, ou dos pontos daquele estado, de acordo com a disponibilidade de vocês. Então a gente queria saber se vocês estão de acordo, se vocês têm outra sugestão, o que vocês acham dessa estratégia dos encontros de mobilização. E aí só para concluir, você já comenta um pouco tudo, a gente também pensou que já tinha sido combinado já que os pontões iam mobilizar os seus comitês gestores para responder, né, isso está em curso, né, o pessoal aqui do Rio já comentou como é que está sendo. A gente também pensou de ter mais 2 encontros com os pontões ainda dentro desse período do preenchimento, um que seria no dia 6 de agosto, para já ter alguns dados e poder apresentar como é que tá os dados do preenchimento e fazer uma avaliação conjunta também do alcance da mobilização. E já no dia 20 de agosto, já nas vésperas aí de fechar o formulário, porque ele vai até o dia 31 de agosto, a gente faria mais um encontro para avaliar esse alcance da amostra, perceber, tem alguns estados que está faltando, vamos fazer uma força-tarefa lá para chegar naqueles pontos, ou tem algumas dúvidas, enfim, poder fazer essa reflexão coletiva, né, do alcance da amostra e definir conjuntamente alguma estratégia para cobrir eventuais lacunas, né, de preenchimento. Então, basicamente, a gente pensou isso, né, da estratégia de mobilização, além, obviamente, das collabs e dos vídeos e das postagens dos cards que a gente já comentou no slide anterior. E a gente queria ouvir vocês, saber o que vocês acham, se tem alguma data boa para vocês da gente fazer esse encontro nacional, se a gente consegue tirar eventualmente uma agenda. Queremos saber, escutar vocês. Estou muito feliz aí, Thalita está com a gente, né? Bem-vinda, viu? Qualquer coisa pode ficar à vontade de perguntar ou de falar. Mas o que vocês acham, pessoal? Faz sentido esse recálculo de rota aí, de tirar a ideia dos encontros regionais para fazer um encontro mais de maior mobilização, de mais participação, que poderia ser na primeira semana de agosto, assim, bem no começo de agosto, para ter tempo para o pessoal responder, talvez até sei lá, a gente vê no dia 4 de agosto, uma segunda-feira, uma coisa assim, ou 6 de agosto. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que é muito mais lá para frente? O pessoal que respondeu já não vai querer participar ou vai querer participar? Tem algum estado aqui que acha que seria interessante fazer um debate com a sua própria rede do estado? O que vocês trazem para nós aí? Alguma sugestão, alguma ideia? Por favor. Cara da rua, acho que seu microfone tá desligado, amiga, você tava falando. Meire tá agora. Oi. Estão me ouvindo? Agora sim. Aqui no Pontão RJ, gestão. Nós já iniciamos essa discussão, né? Nós já estamos aí nesses preenchimentos, e eu acho super válido essas reuniões para a gente poder também ter uma visão geral de como está andando esse mapeamento, esse diagnóstico em todo o estado, né? A gente poderia sugerir também, porque a gente tem umas caravanas organizadas, é uma pena que a gente está numa finalização, do nosso mapeamento diagnóstico, né? Da gente não ter podido colocar na pauta esse diagnóstico dentro das caravanas que a gente organizou em todo o estado aqui. Ela circulou por várias regiões, quase todas as regiões do estado, e agora estão acontecendo as microteias, que são super válidas. É, nós temos uma microteia que vai acontecer numa região aqui no Rio de Janeiro, e eu vou sugerir que coloque na pauta esse diagnóstico, tá? Eu acho que vai ser super válido. E eu acho que as reuniões, sim, de avaliação são super importantes, e pode marcar aí o dia que for, sendo online para a gente é bem mais simples de participar, né? Por causa dos horários, do deslocamento, que são sempre tão distantes, mas para a gente acho que está ok, né, Jean? Eu não sei aí como está uma agenda de todos os outros pontos.
A gente vai levar até esse cronograma para discutir em reuniões de coordenação. Mas com certeza a gente vai estar participando, sim. Ótimo, Meire. Super agradecida. A gente fica à disposição para colaborar com vocês na Microteia. Só vocês nos dizerem aí depois a data, quando souberem, a gente se agenda. Com certeza a gente está participando aí online, falando um pouco do diagnóstico, fazendo um pouco esse debate mais do que do diagnóstico, trazendo essa reflexão sobre a economia dos pontos de cultura, a economia de base comunitária da cultura viva, né? Eu acho que esse debate é bem importante também. Então, a gente fica super à disposição, é uma alegria para nós participar. E bacana, a gente faz isso, então, mantém a ideia, né, de um encontro maior com todo mundo e faz encontros eventuais por estado de acordo com as demandas e as propostas de cada estado, né? Acho que é bem bacana. Aí mantemos então esse nosso cronograma de agendas aqui de encontros nossos, e não sei se mais alguém, né, quer falar alguma coisa. Tem Ilza, tem Thalita também, além do pessoal do Rio, fiquem à vontade, se quiserem trazer alguma sugestão, alguma demanda que vocês tenham para a gente contribuir também nessa parte desse debate econômico, a gente fica à disposição. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Isso, Thalita, vamos lá. Gente, desculpa, tá, pelo horário que a gente conseguiu entrar, a gente está aqui no meio de uma área verde, que a gente está em atividade externa. Não consegui pegar o início, né, das explicações, mas as datas que foram colocadas aqui para a gente dar certo, viu? Tá tudo certinho, a gente concorda, tá ok. Maravilha, querida, muito grata pela devolutiva. A gente vai mandar essa apresentação para vocês, então vocês vão poder também acessar e aí dar uma olhada no painel depois dos dados, que dá para ver tudo que está acontecendo também no Rio Grande do Norte, acompanhar um pouquinho aí os preenchimentos, né, que estão acontecendo no estado, e a gente, enfim, seguir em diálogo, né? A gente está à disposição também a qualquer momento, por e-mail, por WhatsApp, vocês podem aí também nos acionar. Tá bom? Bacana, gente. Mais alguém tem alguma questão? Gostaria de trazer alguma sugestão, alguma proposta para esse processo de trabalho aqui do diagnóstico? A gente está bem abertos. Ilza, abriu o microfone. Oi. Bom dia, tá me ouvindo bem? Sim, Ó, fica. aqui, assim, agora é o período de férias, mas agosto tá ok, a gente vai tentar implementar todas essas ações, né? Até porque a gente está precisando dar um gás mais aqui nos nossos pontos, mas estamos conseguindo fazer isso, tá? Ouviu bem? Ouvimos bem, deu uma cortadinha, mas acho que não comprometeu, e entendi que agosto é melhor, né, para vocês. Então, se a gente vai manter essa ideia de um encontro grande, nacional, de mobilização, poderia ser, então, no começo de agosto, né, por volta desse dia 8 de agosto, acho que fica melhor aí para todo mundo, né? Fica assim. Ah, legal, porque aí a gente tem o nosso encontro também no dia 6 de agosto, e a gente consegue planejar um pouco e tudo, até se algum pontão quiser participar, né, trazer um pouco a sua experiência. Fica desde já esse convite para os pontões comporem essa programação do encontro de mobilização nacional que a gente vai fazer, né. A gente vai convidar esse CDC também para falar, e aí também contar com algum pontão, ou mais de algum pontão. Quem tiver interesse, é super bem-vindo, para contar um pouco, né, como é que tem feito essa discussão no estado, na região, enfim. Já fica o convite aqui para a gente pensar essa programação conjuntamente. A gente vai ter aí o encontro também para falar disso, né? E vamos online também ir mandando mensagens para vocês e perguntando quem está disponível, quem tem interesse. Vocês fiquem à vontade de sugerir, de participar. Não, aqui estão perguntando se. Não, o link do dashboard a gente vai disponibilizar quando tiver tudo já pronto, né? O do painel. A gente tem o link do painel, quer dizer, o painel em si vocês podem acessar já a partir de qualquer momento, né? Tá aqui na apresentação. A gente vai mandar também os links todos do site, quando já tiver tudo disponível no site organizadinho, a gente vai mandar para vocês também, por e-mail. Certo? Eu acho que esse daqui era o último. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Não? Já foram
os pontões todos aqui, né? Mas fiquem à vontade, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão. Certo. E no último, acho que esse era o último, aqui estão os nossos contatos, né? E, por fim, a gente, então, aqui nas lâminas, acho que encerra com as lâminas, né? E a gente podia fazer uma fotinho também. E eu não sei se mais isso. Meire quer falar alguma coisa? Quer abrir o microfone? Sim, todos os informes você tem enviado por um e-mail, certo? É só colocar para mim qual o e-mail que você do nosso pontão, é o da Banto que está chegando as informações. Ah, isso acho que é a Alice que vai conseguir dizer melhor, né, Alice? Você tem aí o mailing dos pontões. Você pode ver, por favor? Agora, se você preencheu a lista de presença agora, a gente coloca também o e-mail de quem está preenchendo, assim. Então, a gente vai colocando de vocês também. Tá? Era isso, né? Para colocar o que você preencheu agora, por exemplo? Não, é para essas informações todas, esse cronograma, tudo que você tem demandado das reuniões, ele está indo para um e-mail, Sim. certo? E vocês Aí a não. gente Aí poderia ser com cópia para nós também, que somos do comitê, porque deve estar indo direto, né, Jean, para o da Banto, que é o Camponês. Entendi. Pronto, vocês preencheram a lista de presença? Sim, preenchi. Ótimo. Aí coloquem lá o e-mail e a gente vai incluir esse e-mail no nosso mailing e vai mandar para vocês também. Tá joia. Obrigada. Imagina. Agradeço. Ótimo. Mais alguém? Alguma dúvida? A lista aqui de presença veio só para mim, eu acho, Nix. Manda para o geral. Então, enquanto isso, a gente vai fazer um registro, né, desse encontro. Sempre tão bom poder trocar com vocês, contar com vocês, é uma alegria. Então, quem puder aí abrir a câmera, a gente faz uma fotinho. Vamos lá. Leandro justo fechou, né? Mas tudo bem. Ele estava com a câmera aberta, eu perdi de... Agora! Obrigada. Eita, abriu e fechou de novo. A conexão no que não deve estar boa, né? Então vamos aí, nós. Uns sorrisos. Ué, não tá indo? Eu não tô conseguindo fazer, não, eu acho. Deixa eu ver. Ah, acho que agora foi. Na minha parte, não sei se vocês fizeram também, depois a gente manda. Gente, então acho que é isso, né? Por hoje, a gente vai mandar para vocês também o link da gravação, se vocês quiserem repassar para algum outro ponto do comitê gestor para acompanhar, e vai mandar a apresentação também, o cronograma e reforçar aí os convites para a gente fazer as nossas collabs aí juntos no Instagram. Tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez aí a presença de vocês. E seguimos juntas aí nos próximos encontros. Bom trabalho para todo mundo. Obrigada. Obrigada. Tchau. Bom trabalho, Tchau. gente. Tchauzinho. Tchau, bom dia. Abraços.